everybody! How are you today? E aí, como estão todos hoje? Ready to study English? Prontos para a gente estudar inglês um pouquinho? Vamos lá, gente, vamos se concentrar. O assunto hoje está super interessante. Vamos dar uma olhada. Olha só, hoje a gente vai ver o Simple Present Third Person. Simple Present Third Person. Presente simples da terceira pessoa do singular. Então, quero que vocês fiquem bastante atentos, tá? Nesse assunto é bem interessante. E também quero que vocês participem lá naquele chat, tá, gente? Coloque lá suas respostas, o que você tá achando da aula também, se tá indo rápido, se tá indo ok, tudo certo? Então, vamos começar um pouquinho diferente agora, fazendo uma atividade sobre imagem. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Olha só, gente. Vocês têm uma imagem aí dessas duas garotas, né? Elas estão sentadas ali e tem uma pergunta a respeito delas. What is Danny and Victoria doing? Tem duas respostas sobre isso. They are having coffee or they are doing yoga. O que elas estão fazendo? O que vocês acham? Letra A ou letra B? Vocês têm que analisar as imagens para poder responder essa pergunta. E também ver as palavras que você já conhece, as palavras cognatas, que são aquelas parecidas em português. O que a gente está fazendo é uma análise da imagem, certo? Vamos ver a resposta então? Letter A, they are having coffee. Elas estão tomando um café. Então, por essa imagem, você pode observar que elas estão sentadas, né? Ali atrás tem umas cadeiras. Aqui no final tem alguma palavra também escrita coffee, certo? Observaram? Vamos ver a próxima pergunta a respeito da imagem. Olha só, gente, vocês têm agora a pergunta Where are they? Onde elas estão? They are in a fine café or they are in a restaurant? Essa tá fácil, hein? Eu acabei de dar a resposta para vocês, não foi? Vamos ver então. They are in a fine café. Elas estão sentadas ali no café, numa cafeteria. Estão sentadas, tomando o cafezinho delas, atualizando as informações, não é, meninas? A gente só atualiza as informações, não é? Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui junto comigo. Tem mais umas perguntas sobre isso. Acompanhe. Are they having a good time? Elas estão apreciando, elas estão se divertindo ali? Yes, they are, or no, they are not. Elas estão ou não? O que vocês acham? Essa é bem fácil, né? Pela carinha delas, vamos ver a resposta. Letter A, yes, they are. Elas estão apreciando, estão curtindo o tempo ali juntas, né? Conversando, atualizando as informações, tomando cafezinho. Bom, então, isso que a gente acabou de fazer, nós fizemos uma picture noticing. A gente observou a imagem e analisou o que estava acontecendo nessa imagem. E agora a gente vai ver só um resumo do que aconteceu aí nessa imagem. Vamos dar uma olhada. Então, understanding the story é compreendendo a história. Danny e Victoria are good friends. Então, são boas amigas. A Danny e a Victoria são boas amigas. Sim, com certeza. Por quê? Porque elas estão juntas ali, sentadas no café, bem tranquilas, conversando. Danny e Victoria are tired. Elas estão cansadas. Palavra tired. Sim, estão cansadas. Deram uma paradinha, estão sentadas ali, certo? Então, para dar uma relaxada. Danny e Victoria are in a café. Elas estão no café, numa cafeteria. Isso mesmo, tá? Ali vocês puderam observar pela imagem, né? Pelo ambiente, pelo que tinha na mesa. Então, numa cafeteria. E Danny e Victoria are relaxing. Danny e Victoria estão relaxando. Então, estavam cansadas, foram fazer algumas comprinhas, não é, meninas? Vão fazer umas comprinhas, depois estão relaxando agora no café e conversando um pouquinho. Tudo bem? Então, tudo isso que vocês acabaram de ver, né? Tomar um café, dando uma relaxada, dando um tempo. A gente faz quebrando a nossa rotina. A gente está sempre numa correria, né? Então, que atividade você faz para quebrar a sua rotina? Gostaria que vocês acompanhassem junto comigo agora um vídeo que apresenta alguns verbos que falam sobre atividades que quebram a nossa rotina, que não é muito do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada. Do yoga. Fazer yoga. Go running. Correr. Take selfies. Tirar selfies. Have coffee with friends. Tomar um café com os amigos. Go biking. Andar de bicicleta. Listen to music. Escutar música. Bem, então vocês puderam acompanhar essa lista de verbos, não é? Que fala sobre break the routine, quebrando a rotina. São atividades que a gente não costuma fazer todos os dias, só para dar uma relaxada. Então, só para testar vocês estavam prestando atenção, dá uma olhadinha aqui na próxima cartela, vamos lá.
Então, faça a tradução das atividades a seguir. Então, são alguns verbos que a gente viu lá no vídeo. Do yoga, go running, take selfies, have coffee with friends, go biking, listen to music. Podem postar, escolha uma e coloca lá no chat que vocês acharam. Tudo bem, people? Escolha um verbo desse e coloquem a resposta lá. Tudo bem? E só para a gente confirmar, se vocês entenderam direitinho, vamos rever o vídeo. Do yoga. Fazer yoga. Go running. Correr. Take selfies. Tirar selfies. Have coffee with friends. Tomar um café com os amigos. Go biking. Andar de bicicleta. Listen to music. Escutar música. Friends Day is always a nice opportunity to get everyone together. Yeah, that's true. What do you have in mind for this year? So, I brought both of you here because we are going to have a nice yoga class, girls. You are gonna love it. Wonderful! Maybe we can have some picnic after. This place is so adorable. Let's do it! Sure, we can take some selfies. I brought a nice professional camera. I never did yoga before. I did. It sets our minds free. Absolutely. Bem, people, vocês puderam acompanhar também, logo nesse último vídeo, uma conversa entre amigos, não é verdade? Nessa conversa que eles tiveram, eles apresentaram algumas atividades que eles não costumam fazer no dia a dia, que é break the routine, que a gente está falando sobre o nosso, vocabulário. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa conversa? Vamos aqui comigo na cartela. Então, algumas palavras-chave para a gente poder entender o que aconteceu aí. Vocês estão vendo o tópico Understand the Story, compreendendo a história. Nós temos o vocabulário Get Everyone Together, reuniram-se todos. Both of you, os dois. Yoga Class, aula de yoga. Wonderful, maravilha, maravilhoso. Professional Camera, câmera profissional. It sets our minds free, isso deixa a mente livre e relaxada. Então, esses foram algumas das palavras do vocabulário que foi utilizado nesse diálogo, certo? Então, agora vocês vão rever o diálogo para compreender um pouquinho melhor do que foi essa conversa entre esses amigos. Vamos rever. Friends Day is always a nice opportunity to get everyone together. Yeah, that's true. What do you have in mind for this year? So, I brought both of you here because we are going to have a nice yoga class, girls. You are gonna love it. Wonderful! Maybe we can have some picnic after. This place is so adorable. Let's do it! Sure, we can take some selfies. I brought a nice professional camera. I never did yoga before. I did. It sets our minds free. Absolutely. Bem, então vocês puderam acompanhar um pouquinho melhor sobre esse pequeno diálogo utilizando esse vocabulário Breaking the Routine, essa conversa entre amigos, falando das atividades que eles queriam fazer, só para dar uma relaxada. Agora quero que vocês fiquem um pouquinho atentos, certo? Que a gente vai ver o nosso ponto gramatical de hoje. Vamos dar uma olhada. Olha só, como eu falei para vocês lá no começo da aula, o nosso tema de hoje, tópico gramatical, é Simple Present Third Person. Então, o que acontece na terceira pessoa do Simple Present, gente? Aí você pergunta, Teacher, que terceira pessoa é essa que você está falando? Quem é terceira pessoa? Tem primeira também? Tem segunda? Tem terceira? Não estou nem sabendo disso. People, terceira pessoa do singular. Quem são os pronomes da terceira pessoa? He, she, it, tá? Esses são os pronomes da terceira pessoa, tá? Ou os nomes que os representam. Pode ser Pedro, pode ser Maria, pode ser o gato, cachorro, que é substituído pelo pronome it. Tudo bem? Esses são os pronomes da terceira pessoa do singular, certo? Então, já entendemos?
Então, o que acontece na terceira pessoa do singular do presente simples? Olha só, o verbo sempre, é uma regra geral, termina em S. Olha aqui, ó. He wants, she needs, he gives, she thinks. Então, o verbo termina até onde está o branquinho aqui, ó. Think, give, need, wants. Mas como o meu sujeito é da terceira pessoa do singular, foi acrescentado o S aqui no final, como vocês podem perceber. Está aqui em azul, tudo bem? Essa é o quê? Regra geral. Essa é a regra geral, tudo bem? Mas lembre-se, eu estou falando da terceira pessoa do singular, tá? Toda vez que o seu sujeito for um desses aqui, Pedro, Maria, Helena, João, aí sim você vai utilizar essa regra geral aí, certo? Mas a gente tem exceções, acompanhe comigo. Olha só, gente, os verbos terminados em Y na terceira pessoa do singular, o que acontece com eles? O verbo terminou em Y, o que vai acontecer? Terceira pessoa do singular, você vai trocar o Y por IES. Olha aqui, ó. Y, verbo fly, voar, cry, chorar. Ficou o quê? Flies, cries. Eu troquei esse Y aqui por IES, tudo bem? Lembrando que só quando tiver consoante na frente. Exceção, quando houver uma vogal antes do Y, aí você não vai utilizar essa regra do IES. Olha aqui o play, ó. Play tem uma vogal, que é a letra A. Aqui o pray também, que é o verbo rezar, orar, certo? Seguido do Y. Então, ele segue a regra geral, é só acrescentar o S. Tudo bem? Então, resumindo. Teu verbo terminou em consoante seguida de Y, aí sim você vai utilizar o IS. Consoante seguida de Y, também IS. Tudo bem, people? E nós temos também mais um outro comentário. Vamos ver. A última regra em relação à terceira pessoa do singular é sobre o ES. Então, o que você vai fazer? Adicione S aos verbos terminados em SS, X, SH, CH, O. Então, aqui nós temos, ó, he passes, o verbo é pass. Como terminou em SS, você vai acrescentar o S na terceira pessoa do singular. She catch, que é o verbo pegar. Como terminou em CH, acrescenta-se S na terceira pessoa do singular. Aqui, he fix. Terminou em X o verbo. Então, acrescenta-se S na terceira pessoa do singular. A mesma coisa aqui no verbo push, ok? Que é o verbo empurrar. Terminou em SH, ok? E aí, você acrescenta ES. Tudo bem, people? Então, essa é a regra do ES. Você observa bem quais são os verbos, né, a terminação do seu verbo lá no finalzinho. Se terminou em SS, X, CH, O, aí você acrescenta S lá no final. Tudo bem? E agora vamos exercitar um pouco. Vamos ver se vocês compreenderam bem o nosso assunto de hoje. Vamos para a nossa DLI. Ah, olha só, não. Antes da DLI tem só uma frase aqui para vocês analisarem rapidinho comigo. Vamos ver o que está estranho aqui nessa frase, ó. Pushes. Olha só, o verbo terminou em SH, então o tempo correto dele é esse aqui, ó. Pushes. O verbo study está na terceira pessoa aqui, por causa da Dani, não é? Então, o correto é o quê? Studies. Tudo bem? Agora sim, depois que a gente já viu um pouquinho mais, vamos agora para a nossa DLI.